Olá, meu povo santo, que Deus abençoe sua vida ricamente. Este é o canal Semeando a Palavra e nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Antes, eu quero fazer aquele pedido que eu sempre faço, reforçando para você, não esquece de deixar o seu like, colocar o seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com todas as suas redes sociais. É muito importante que você faça isso. Com certeza você vai estar nos ajudando, nós vamos estar crescendo. Se você não fizer isso, nós vamos ficar um pouco estagnados e vamos ver quando é que a gente consegue sair daquilo, né? A ideia do canal é o quê? Semear a palavra para todas as pessoas. Então, quando você faz isso, você vai estar também contribuindo para semear a palavra de Deus. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos retornando para mais uma mensagem. Aguarda aí só um minutinho. Amém? Muito obrigado por você ter me aguardado até aqui. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É uma passagem bem conhecida da palavra do Senhor. Fala sobre o apóstolo Paulo quando ainda era Saulo, o jovem lá do Sinédrio. E nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém, queridos? Esta é uma passagem bem conhecida da história do Evangelho. Apóstolo Paulo, nesse tempo ainda não era apóstolo Paulo, ele era Saulo, um jovem do Sinédrio, que era um perseguidor do povo de Deus. Mas teve um dia, que nós lemos aqui, ele estava a caminho de Damasco, como a Bíblia fala aqui logo no começo, ele ainda respirava aquela revolta. Ele havia presenciado nessa sequência de capítulo, do 8 para o 9, ele havia presenciado a morte de Estevão por apedrejamento. Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo, que começou a discorrer dentro do templo a respeito desde Abraão até chegar em Jesus, e de lá os homens revoltados tiraram ele para fora do templo e o apedrejaram até a morte. E Saulo assistiu aquilo ali sem nenhum temor no coração. E o que aconteceu? Naquele tempo ele estava ainda envolvido ali com aquela questão de prender as pessoas e querendo levar todo mundo em cana. E aí ele conversou com os sacerdotes lá do Sinédrio e falou o seguinte: eu estou indo para Damasco e me dê cartas para que, se eu encontrar qualquer um desta seita, sejam homens ou mulheres, eu vou prender e trazer para Jerusalém. Que a ideia deles era acabar com o cristianismo, que na época nem era chamado de cristianismo. Falavam que eram seguidores de Jesus e simplesmente não aceitavam, e a história estava desse jeito. E o apóstolo Paulo foi, e ele teve um encontro naquele momento, naquele caminho para Damasco. Ele teve um encontro com Jesus. E é o tema da nossa mensagem no dia de hoje bastou um encontro e sua vida nunca mais foi a mesma. Assim aconteceu comigo.
Assim eu creio que aconteceu com muitos dos que estão assistindo este vídeo e vai acontecer com muita gente ainda. Porque quando você tem um encontro real e verdadeiro com Cristo, a sua história não pode continuar igual. Com certeza não vai. Então nós vamos ver aqui algumas situações de pessoas que tiveram, vamos ver aqui três passagens de pessoas que tiveram esse encontro com Jesus. Nós já falamos de uma que é só na introdução, que é do apóstolo Paulo. Quando ele teve esse encontro com Jesus, a sua história começou a ser mudada. Quando ele começou a aparecer diante dos judeus, o pessoal tinha medo dele, que achava que ele estava ali para prender alguém, que ele estava fazendo algum tipo de disfarce. Ele está aqui apenas para poder prender a gente e tudo mais, mas não. Ele havia tido um encontro com o Senhor e a sua vida foi mudada. Então todos aqueles que têm um encontro com Cristo, a vida muda, não adianta. Não tem esse que vai dizer que não, minha vida continua a mesma. Se você falar que teve um encontro com Jesus e a tua vida continua a mesma, você não teve. Me desculpe dizer, mas você não teve. Você pensa que teve, você se emocionou com alguma coisa. Agora, quando você tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor, a sua vida muda. E veja bem, não é que você estava devendo, você teve um encontro com Jesus, as suas dívidas foram pagas. Não é isso. Estou falando que Jesus, ele não veio na terra para salvar o homem da inadimplência lá da Casa Bahia. Ele não veio salvar o homem do Serasa. Ele veio salvar a alma do ser humano, que estava vivendo em extremo pecado, em extrema imoralidade. Então foi para isso que ele veio. A questão de você encontrar uma pessoa que diz que teve um encontro com o Senhor e algum tempo depois ela sentir que a vida dela está próspera, ela conseguiu comprar uma casa, ela conseguiu comprar um carro, pôs os filhos numa escola, isso é consequência do trabalho. Claro que com as bênçãos de Deus. Deus dá saúde, Deus dá capacidade, Deus dá inteligência, e a gente junta tudo aquilo e põe em prática. E aí a gente descobre que a nossa vida realmente é outra. Mas a nossa mudança, ela começa de dentro para fora, é no espiritual. Então, quando você tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor, há uma mudança na tua vida espiritual, não é na tua vida pessoal, não é no teu trabalho. Claro que vai melhorar também, vai melhorar o teu relacionamento com os teus amigos, vai melhorar o teu relacionamento com a tua família, vai melhorar o teu relacionamento no seu trabalho, porque você vai passar a ser uma pessoa que compreende melhor as coisas, vai ser um mais dedicado, vai aprender através da palavra que nós temos que servir ao homem como se estivesse servindo a Deus, ou seja, ninguém vai ficar tentando passar a perna no patrão. Nós vamos tratar os amigos com o respeito que eles merecem, nós vamos tratar a família com a dignidade, honra e respeito que merece. Então tudo isso muda. Aí é onde a pessoa fala assim: nossa, como essa pessoa está diferente. Por quê? Porque Deus mudou a vida dela por causa do encontro que ela teve com Jesus. Então nós vamos ver aqui alguma coisa sobre isso. Hoje nós vamos analisar alguns personagens que a Bíblia nos mostra que tiveram sua vida totalmente transformada depois de um rápido encontro com Jesus. Vamos falar sobre 3 pessoas, fora Paulo que nós já falamos. O primeiro está no livro de Mateus, capítulo 8, no verso 1 até o verso 4, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Havia uma determinação lá na lei que quando a pessoa era curada da lepra, ela deveria levar uma oferta ao templo, apresentar-se ao sacerdote, o sacerdote viria que realmente ele estava limpo, reintegrava ele na sociedade e ele apresentava a sua oferta como testemunho. Era isso que Jesus estava falando para aquele homem. E aí a gente vê aqui que na Bíblia a lepra tem uma das suas definições como pecado. E aquele homem, depois de encontrar Jesus, teve os seus pecados perdoados. Então é importante a gente entender isso. A lepra na Bíblia, ela em alguns momentos ela é definida como pecado. Quando a gente lê
lá sobre o general Naamã, a gente usa muito, quem vai pregar a palavra, usa muito aquela lepra do general Naamã como sendo pecado. Porque a lepra, naturalmente, a pessoa que tem lepra, ela tem vergonha daquilo. E essa lepra, normalmente, ela está no corpo, a pessoa vai esconder. Assim como é feito com o pecado. O pecado também, ninguém anda com o pecado escrito numa faixa e mostrando para todo mundo que ele pecou. Tudo aquilo que é pecado, a pessoa tenta esconder. E a lepra é uma coisa que a pessoa, se tiver, também vai tentar esconder. Por isso a gente usa a lepra como sendo uma das definições do pecado. E aquele homem que procurou por Jesus, ele veio, pediu para Jesus, falou: olha, se tu quiseres, tu podes me limpar. E Jesus falou: eu quero. Ou seja, naquele momento ele foi limpo daquela lepra. Se havia algum pecado, ele foi perdoado. Se a gente quiser trazer para o lado do pecado, ele foi perdoado dos seus pecados. E aí Jesus fala para ele: se apresente ao sacerdote, mostre que você está curado e apresente diante do altar a sua oferta como testemunha. É aquilo que ele precisava fazer. O que precisou? Bastou um encontro com o Senhor. O encontro com Jesus foi o que fez com que aquele homem fosse curado. A cura veio por causa do encontro. Talvez se ele continuasse seguindo a multidão, mas não buscasse em Jesus, ele ia continuar seguindo a multidão durante muito tempo e nada aconteceria. Às vezes no nosso tempo, nós aqui, nos dias atuais, nós buscamos por algumas coisas diante do Senhor, mas ao invés de buscarmos diretamente com Ele, ficamos andando no meio da multidão. Ah não, porque por aqui é onde Jesus vai passar, é onde todo mundo vai estar, eu também vou indo junto. E aí nós vamos seguindo o mesmo caminho, porém não chegamos aos pés do Senhor. Então, nós precisamos buscar. A palavra diz lá que quando você entra no teu quarto, na intimidade, no oculto, e fala com o Senhor, Ele lhe responde no oculto também. Então, não vamos esperar que as coisas fiquem ruins. Vamos buscar no Senhor aquilo que nós necessitamos. Nós não temos que buscar nos homens, porque os homens não têm nada para nós. Quem tem é Ele. O segundo tópico que eu quero trazer está no livro de Mateus, capítulo 9, nos versos 1 e 2. Diz assim: e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Um encontro com Jesus pode mudar a sua vida pode mudar a vida de qualquer pessoa. A paralisia em alguém pode representar o medo de buscar os seus objetivos, mas depois de um encontro com Jesus, isso é tirado, dando a este novo ânimo. Quando você tem um encontro com o Senhor, realmente a tua história vai mudar. Aquela história do primeiro amor, o novo convertido, aquela pessoa que ela está disposta a qualquer coisa por Jesus, aquela coisa da primeira paixão, sabe? A pessoa está apaixonada pelo Senhor, está apaixonada pela sua obra, está apaixonada pela sua missão, ela faz qualquer sacrifício. Eu lembro bem, na época quando eu voltei aos caminhos do Senhor, a gente ficava até meio angustiado nos outros dias que não tinha culto na igreja. Ficava tentando, poxa, e hoje, o que nós vamos fazer? Liga a televisão, vamos entrar no YouTube, vamos ver se tem uma palavra para... A gente ficava assim. Por quê? Porque houve um encontro com o Senhor, Ele estava aos pouquinhos transformando a nossa vida. Hoje, não é mais daquele jeito que era, mas continua a mesma paixão, que eu acho que a gente não pode mudar. O fogo não pode abaixar. Você pode sim, com uma certa, de uma forma mais organizada, você ser aquela pessoa que vai estar ali voltada para as coisas de Deus. Eu, por exemplo, eu levanto cedo, eu tomo meu café da manhã, eu pego minha Bíblia para ler, eu pego muitas vezes, quando eu não tenho nada mais assim rápido, urgente, eu pego lá o meu celular, ou mesmo o meu notebook, ponho no YouTube, vou ver alguma coisa de noticiário, mas sempre estou vendo alguma coisa da palavra de Deus, pego a Bíblia para ler, ou vou para a igreja fazer minhas orações. Então o meu papel é esse. Então, como diz, a gente não perdeu aquela questão daquele fogo, apenas organizamos melhor a forma da gente viver. Então é o que acontece, mas no início, o começo da caminhada é assim, e a pessoa nesse tempo ela tem que realmente deixar aquilo se extravasar na vida dela. Por quê? Porque é um tempo fascinante, é um tempo que você o único problema do novo convertido é que às vezes ele quer arrancar a espada para todo mundo, né?
Ele quer mostrar para todo mundo que a pessoa está errada na marra, quer botar a espada no pescoço, falar ou tu aceita Jesus ou tu vai para o inferno. É a maneira que às vezes o novo convertido faz, mas está dentro de um contexto. Depois, mais para frente, ele vai lendo a Bíblia, ele vai sendo instruído pelos seus líderes, vai ouvindo a palavra, participa de uma célula, participa da escola dominical, e aí aquele fogo não apaga, mas ele vai ficando de uma forma mais equilibrada, e a gente continua. O que não podemos é perder isso, sabe? Essa história não dá. E quando a gente lê aqui, nesse capítulo 9, que fala, né, que o encontro com Jesus, ele é uma paralisia que aquele homem tinha, que nós lemos aqui, e aquela paralisia acabou. No encontro com Jesus nós deixamos de ser aquela pessoa inerte, sabe, aquela pessoa que vive parada. Não, a gente começa a trabalhar, a gente começa a buscar no Senhor, a gente começa a buscar as coisas de Deus, a gente começa a buscar as coisas que estão na palavra de Deus, e começa a vir aqueles questionamentos e perguntando. É muito gostoso isso. É que nem aquela pessoa que entra numa empresa e abraça uma profissão. No início da caminhada dele é aquele cara chato. Eu era assim. Quando eu cheguei na empresa onde eu trabalhei 29 anos, eu abracei a profissão de obra, eu me tornei mais tarde técnico, fui fazer engenharia também, e naquele começo, meu Deus, eu não podia ver um projeto na minha frente, eu não podia ver uma pessoa que eu sabia que a pessoa era mais conhecedora, eu já encostava nela, e eu queria aprender. É assim quando você tem um encontro com Jesus, é dessa forma que você tem que ficar. Porque se você falar que teve um encontro com Jesus e aquilo não te trouxer nenhuma mudança, me desculpa, você não teve. Se se emocionou com alguma coisa, busque pelo Senhor. Busque ver o que Ele tem para a tua vida, qual é o projeto que Ele tem para você. É isso que tem que ser feito. Então é muito importante. E aqui quando a gente lê, a paralisia em alguém, ela pode representar o medo de buscar os seus objetivos. Aqueles homens que estavam ali, aquele homem que estava na maca, que Jesus curou, aquela paralisia, se nós traduzirmos para o nosso tempo de hoje, pode ser isso, o medo de buscarmos os nossos objetivos. A pessoa ela tem capacidade, a pessoa ela tem por onde começar, ela sabe que ela pode chegar lá no objetivo dela, mas o medo mantém aquela pessoa paralisada. O medo mantém aquela pessoa inércia. Então a pessoa precisa perder isso aí, sabe? Que nem, por exemplo, o medo, ele também ele pode ser buscar os objetivos, mas depois de um encontro com Jesus, isso é tirado, dando a este um novo ânimo. O medo que nós tínhamos antes de tentar realizar alguma coisa, quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos livres dessa paralisia e nós passamos a ser pessoas mais motivadas, mais animadas. É essa a condição que tem que ser. O homem e a mulher de Deus tem que andar dessa forma. E o terceiro, para a gente poder estar encerrando, está no mesmo livro de Mateus, no capítulo 9, do 27 ao 31, que diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhes eles: Sim, Senhor. E tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Imagina você passar por 2 pessoas que conversavam alegremente e contemplando tudo à sua volta. Então você diz: mas esses 2 não eram cegos? Como pode isso ter acontecido? No encontro com Jesus, nós temos as escamas dos olhos retiradas. Eu não li o texto todo do capítulo 9 de Atos, quando o apóstolo Paulo ele cai do cavalo, quando ele tem aquela luz que acaba resplandecendo, deixa ele cego. Quando Jesus fala para ele que ele devia entrar na cidade, que lá lhe seria dito o que fazer, ele foi para a rua direita, para a casa de um homem chamado Judas, e ele estava cego, ele ficou cego. Jesus fala com Ananias. Ananias fala para ele: vai lá na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, procura por um certo homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e você vai impor as mãos sobre ele, para que ele possa voltar a ver. Ananias tenta até convencer o Senhor que não devia ir lá, porque Saulo era um homem perigoso, mas obedeceu e foi. E quando chegou lá, a palavra diz que depois que Ananias orou, impondo as mãos sobre Saulo, diz que as escamas dos seus olhos caíram, e ele passou a enxergar. É o que aconteceu com esses 2 cegos. Eles passaram a enxergar e começaram a contemplar tudo à sua volta.
No encontro com Jesus, nós temos as escamas dos olhos retiradas. Passamos a ver a vida de outra maneira e começamos a discernir com clareza tudo a nossa vida, toda a nossa vida. É quando nós começamos a compreender melhor quem nós somos, o que nós representamos dentro do universo, o que nós representamos dentro da nossa família. Tem muitas pessoas que são aqueles, vamos lá, aquele pai desordenado, que não dá atenção para a esposa, não dá atenção para o filho, trata todo mundo de qualquer jeito, acha que trazendo o pão, o arroz e o feijão para dentro de casa está resolvido, não precisa mais nada. Até que um homem desse se converte. Quando ele se converte, o que acontece? A sua vida é mudada. Aí ele começa a tratar a família de uma forma diferente. O pessoal acha até estranho no início, mas depois a pessoa percebe. O que foi aquilo? Aquilo é Jesus. É Jesus mudando a vida daquela pessoa. É Jesus tirando a cegueira que a pessoa tinha antes, que não fazia com que ela não visse a sua família. É Jesus, por exemplo, tirando aquela pessoa de uma paralisia que fazia com que ela tivesse medo de realizar, de fazer as coisas. É Jesus fazendo tudo isso. Então nós precisamos ter essa consciência, sabe? Que nós precisamos estar cientes de que um encontro com o Senhor, ele muda a nossa vida. Aí eu encerro dizendo uma coisa que aconteceu comigo. Eu já contei isso aí em outros vídeos que eu fiz, até mesmo nas ministrações que eu faço na igreja, mas nunca é demais a gente estar repetindo para a pessoa que estiver vendo entender. Há muitos anos atrás, quando eu voltei aos caminhos do Senhor, eu trabalhava nessa empresa que eu trabalhei 29 anos, né? E um dia eu fui lá na matriz da empresa, que eu sempre tinha que ir lá pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, e depois de acertado o que eu tinha que fazer lá, eu passei na copa para tomar um cafezinho. E na hora que eu fui tomar um cafezinho, entrou uma outra pessoa, começou a bater papo comigo e olhou para mim e perguntou assim: Milton, você está diferente? O que você tem? Você fez regime? Você mudou alguma coisa em você? Eu falei: não mudei nada. Não, mas você está diferente. E tudo bem, passou. Eu falei: não, você está enganado, estão teus olhos. E a pessoa dali para frente foi cuidar do trabalho dela, eu peguei meu carro, fui embora para a obra, passei. Algumas semanas depois, não me lembro quanto tempo depois, eu voltei, porque eu sempre tinha que estar na matriz. E a cena se repetiu. Eu fui na copa tomar um café, encontrei a senhora que ficava na copa, conversei com ela, estou ali tomando um cafezinho, de repente aquela mesma pessoa entrou ali e me viu: oi Milton, tudo bom? Como é que você está? Aí eu falei: estou bem, graças a Deus, tal. Nisso uma pessoa chegou na janela, pelo parte de fora, e pediu para a senhora que era dona que era copeira, se podia dar um cafezinho para ele. Ela foi pegar o café, foi entregar para ele, ele abaixou a cabeça assim, o espelho, o vidro, e me viu. Quando ele me viu, ele me fez aquele cumprimento que a gente faz entre os irmãos na fé. Ele virou para mim: ô Milton, tudo bem? A paz do Senhor, como é que você está? Falei: estou bem, graças a Deus. Aquela pessoa que algumas semanas atrás tinha falado comigo e achou que eu tinha alguma coisa diferente, ela virou para mim meio com uma cara de espanto e falou assim: Milton, você se converteu? Eu falei: sim, você não sabia? Falei: ah, então é por isso que eu achei alguma coisa diferente em você. Na realidade não tinha diferença nenhuma, mas espiritualmente falando, havia. Aquela pessoa discernia sobre isso e ela percebeu que tinha alguma coisa diferente em mim. Eu mesmo nunca percebi, mas a gente sabe que as nossas atitudes, a maneira de falar, e como diz, né, o Espírito testifica. E naquele momento aquela pessoa falou comigo, falou: poxa, que legal que você se converteu, porque essa pessoa era crente. E ela falou comigo naquele momento, falou: pô, que bacana que você se converteu. Eu falei: eu já venho de família cristã, só que eu tive muito tempo longe dos caminhos, agora eu voltei e tal. E já fazia quase 1 ano que eu tinha voltado. Essa pessoa não sabia, porque não tinha calhado de acontecer um encontro daquele, e aconteceu. Então, é como eu digo, quando você tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor, a tua vida vai ser mudada. Não importa se ela vai ser mudada somente no espiritual, ou se vai ser mudada também no físico, no patrimonial, não sei. De repente tem pessoas que elas viviam uma vida lá fora toda desordenada, de repente conhece Jesus, começa a ter uma luz diferente brilhando nela, ela começa a trabalhar de forma diferente, passa alguns anos, a pessoa está bem de vida, está rica, mas não é isso que Jesus veio dar para a gente. Aquilo ali é consequência do trabalho, mas
com as bênçãos de Deus. É o meu caso. Eu não sou rico. Eu sou rico sim, da graça de Deus, que eu tenho a agradecer todos os dias. Mas financeiramente eu tenho minha vida estável. Eu tenho minha vida estável, eu consigo pagar meus compromissos, eu consigo trazer o pão de dia para minha casa, consigo abençoar as pessoas quando há necessidade, quando precisam de mim, e ponto final. Então isso é importante na vida da gente. Não é riqueza, porque na realidade prosperidade, como eu sempre ensino para as pessoas que estão comigo, prosperidade não é você ter sobrando, é nada lhe faltar. Isso é prosperidade. É você saber que você tem o pão de cada dia na sua casa, que você tem um pagamento que você recebe, do qual você dizima e oferta, e que você pode honrar seus compromissos, você pode ter um lazer com a sua família, você pode abençoar outras pessoas. Tudo isso faz parte da prosperidade. Então, prosperidade é dessa forma. Encerrando, um encontro com Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa, independente de quem seja. Basta crer que Ele pode e com certeza fará, baseado em nossa fé. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Quero orar com você e em seguida estaremos fazendo as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, obrigado por mais esse momento. Obrigado por essa palavra, por cada vida que pôde ouvir, que pôde assistir, e que esta palavra, Senhor, possa ser semeada em toda a nossa cidade, em todo o nosso estado, país e até mesmo fora dele. Que a paz do Senhor reine sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre nossas famílias, e que tudo seja para a glória do Teu nome. Te louvo, Senhor, neste dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por você estar aqui até agora. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.